A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. E hoje iremos estudar na Revista dos Jovens a lição de número 3. Ela tem como título A Autenticidade que Leva à Prática da Palavra. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para vocês 3 coisas importantes. Aquele like do céu, like abençoado, que tem ajudado muito o nosso canal. Também deixe o seu comentário concernente à lição, isso é muito importante para agregar valor ao vídeo. E também compartilhe esse vídeo com aquele professor, aquela professora da sala dos jovens que ainda não conhece o nosso canal. Apresente, envie via WhatsApp, Facebook para esses nossos amigos, amém? Então, deixando bem claro aqui também que nós temos mais 2 lições. A revista dos adultos, que é ministrada também por mim, e a revista dos adolescentes, que é ministrada pela minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo. Então, você tem um canal aí que tem 3 importantes revistas e que agregou aí valor ao canal com a revista dos jovens e a revista dos adolescentes, ok? Então vamos lá. O nosso texto principal vai usar Salmo 119, versículo 105. Aqui, o autor vai dizer o seguinte, dentro da minha tradução: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Como nós estamos falando para uma sala de jovens, para pessoas que estão iniciando a sua vida adulta, estão ingressando na sala dos jovens, estão ingressando no mercado de trabalho, estão ingressando nas atividades da igreja, estão ingressando nas atividades do mundo, é importante ressaltar essa questão. Quando nós falamos de autenticidade e quando nós falamos de prática, nós estamos falando dessa jornada da vida. Essa jornada da vida, ela é cheia de contratempos, reviravoltas, e no meio desses furacões que acontecem na nossa vida, nós, como seres humanos, e o jovem que vai te ouvir, ele pode se sentir perdido, vivendo em um mundo muito mau e também sombrio. Entendendo que o ser humano é perturbado pelo mal e pelas injustiças que acontecem no mundo. Daí encontramos muitas confusões, dificuldades e desafios. E mediante essas situações, nós nos sentimos aí perdidos e desanimados. Sem saber ao certo que caminho que eu vou seguir. Então, essa questão da prática da vida, ela é muito importante porque nos ajuda a pensar sobre isso. A tua palavra é lâmpada, porque ela guia os meus passos e ilumina o meu caminho. Aqui no resumo da lição, a autenticidade, nós já falamos em outras aulas que a autenticidade é ser fiel às suas crenças e também aos seus valores. Então a autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus, que é o centro, é o norte, é a direção que nós tomamos. E por meio da escuta, porque aí entramos literalmente na prática, por meio da escuta, da atenta, né, escuta atenta, obediência e serviço, nós cumprimos aquilo que a palavra de Deus exige de cada um de nós, conforme o exemplo de Jesus. Então, ele é a nossa fonte, ele é o nosso direcionamento dentro
da Bíblia. Então nós podemos falar que nós temos uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que está pautada, direcionada e também focalizada na pessoa e obra de Jesus. Os nossos objetivos aqui é conscientizar sobre a importância de ser pronto para ouvir e tardio para falar e se irar. Vamos trabalhar isso daqui de forma esplêndida. Explicar as ações que devemos ter referente à palavra de Deus. Quais são as nossas ações quando nós equiparamos ou nós comparamos ou nós assimilamos a palavra de Deus. Outra coisa importante é destacar a palavra e a verdadeira religião, ou seja, qual é a relação que existe entre palavra de Deus e verdadeira religião. O que define uma verdadeira religião? Quem é que define? Vamos aprender lá no finalzinho. A nossa interação, precisamos ser ouvintes, atentos e praticantes. Assim daremos testemunho, né? Porque a questão da prática está ligada ao nosso testemunho. E nós devemos também, através desse testemunho, servir com compaixão, demonstrar uma fé viva e verdadeira. E se nós estamos falando de transformação, de agir, de ouvir, nós entendemos que servimos, demonstramos e transformamos vidas. E além de transformar vidas, o autor deixa bem claro na interação que há um impacto muito positivo na vida das pessoas, inclusive a nossa. Então, mediante isso, o autor deixa claro que nós somos convidados a viver uma fé autêntica. E essa fé autêntica, ela transcende palavras e se manifesta em atos. Aqui ele traz a nossa interação, tá? Aqui pode-se levantar uma pergunta bem interessante na orientação pedagógica. O cristão sábio e piedoso, segundo as Escrituras, é o que sempre tem algo a falar? O crente sábio não é aquele que tem sempre algo a dizer, mas é o que ouve o que lhe é necessário ouvir e só então tem algo a falar. Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, dando a ideia de que nós temos que prestar mais atenção naquilo que nós ouvimos e falar o necessário, o possível e o suficiente, ok? Então, entendendo essa interação e a orientação pedagógica, nós iremos trabalhar o texto bíblico que se encontra em Tiago, capítulo 1, que vai do versículo 19 ao 27. Percebam que lá no sumário, quando eu fiz a aula do sumário, nós já percebemos que a aula de número 1 tratou o capítulo 1, versículo 1 ao 4. A aula 2 tratou o capítulo 1, do versículo 12 ao 16. Aí aqui, na terceira lição, ela fecha esse ciclo do capítulo 1, trabalhando o versículo 19 ao versículo de número 27. Então nós vamos trabalhar esse texto no corpo do comentário e assim vamos elaborando aí de maneira clara e lúcida o texto que nos foi proposto. Dentro da introdução, o autor fala: a carta de Tiago é conhecida por sua abordagem prática e muito direta. Ela desafia os seus leitores a ser cumpridores e mostra a importância de vivermos uma fé autêntica ligada à prática. Então, quando eu olho essa questão do desafio, do cumprimento, da prática, eu estou falando de um ser humano que vive algumas características, tanto a sua integridade. Então, quando eu falo de viver na prática, eu estou falando que esse ser humano, esse jovem, ele deve ser íntegro. O que é ser íntegro? É ter coerência entre as palavras e ações. É isso que o autor vai trabalhar, é isso que Tiago está trabalhando com seus ouvintes. É ter integridade, é coerência entre ação e palavras.
esse jovem deve ser sincero. E sinceridade não é falar o que quer. Sinceridade não é falar o que deseja. Sinceridade não é falar para não levar desaforo para casa. Pelo contrário, a sinceridade é simplesmente a ausência de fingimento ou hipocrisia. Tanto é que Jesus vai falar: seja a vossa palavra sim, sim ou não, não. Jesus não está falando seja a sua palavra uma palavra de ofensa, de agressão, uma palavra de constrangimento. Não. É uma palavra que tenha ausência de fingimento e hipocrisia. Esse jovem deve cultivar a genuinidade, ou seja, é ser verdadeiro, é ser você mesmo, é ser original, não é ser uma cópia. Quando eu falo desse jovem também, eu estou falando da sua originalidade, que é preservar, nos dá a ideia de uma identidade única. Já viu a expressão essa pessoa tem duas caras? Essa pessoa é falsa, essa pessoa finge ser uma coisa, mas é outra? É justamente isso, é trabalhar a originalidade do indivíduo, ou seja, ele precisa preservar as características que o identificam como cristão. E as características que o identificam como cristão, ela está isenta de falsidade, ou seja, ele preserva essa identidade única. E quando o autor vai falar aqui sobre os desafios, o autor deixa bem claro algumas palavras que nos afrontam, o Tiago, no caso, nos afronta e nos coloca em uma situação de obedecer ou desobedecer. Então, a ideia de desafio nos traz essa ideia, porque o texto vai usar palavras como saber isto, é um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Rejeitando é uma palavra também ligada à pessoa. Sede cumpridores, uma palavra também ligada para quem está ouvindo. Se alguém é, ou aquele porém, ou se alguém, são termos que ele vai usar dentro do versículo 19 ao 27, que nos dá essa ideia de desafio. Tópico 1, pronto para ouvir, tardio para falar e se irar. Pronto para ouvir, o versículo 19, que é o versículo que abre aí o nosso texto bíblico. Prontos para ouvir, ouvir atentamente, e somente os tolos falam sem ouvir primeiro. Aqui é interessante, por quê? Porque o autor vai trabalhar, tanto Tiago quanto o comentarista, os 3 pontos: ouvir, falar e irar. São 3 verbos que serão trabalhados dentro do versículo 19, que estão já na unidade de número 1. E é interessante que o primeiro ponto ele fala sobre ouvir. Devemos estar prontos, preparados para ouvir, e tardios para falar e tardios também para irar. Percebam, a ideia de obediência à verdade divina está bem implícita nesse bloco, que vai do versículo 19 ao versículo 27. Então, aqui está falando sobre a obediência à verdade divina. Percebam, irmãos, que no versículo 18, Tiago falou sobre a palavra da verdade. E essa palavra da verdade é o meio pelo qual os homens são nascidos de Deus. Então, a palavra da verdade é o meio ao qual os homens nascem para Deus. E a ideia aqui é que essa palavra divina nos trouxe para perto de Deus. E se ela nos trouxe para perto de Deus, é porque somos guiados e medidos e temos agora um espírito aberto e bem receptivo para a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Assim, quando inicia o versículo de número 20, o autor, porque nós vamos falar do versículo 19,
Então eu falei 18, agora eu pulei para o 20, porque o 20 vai falar justamente sobre, versículo 18, a palavra viva, eficaz, que transforma e por meio dela o homem é transformado. Mas no versículo 20, ele rebate, né? Porque ele fala assim, ó, um espírito rebelde, combativo e queixoso não opera e não pode operar a justiça de Deus. Se você conferir aí, você vai ver, porque a ira do homem, ou seja, é esse homem que tem um espírito combatente, um espírito queixoso e rebelde, e assim a justiça de Deus não opera. Você já deve ter ouvido aquele conselho: quem não ouve conselho, escuta, coitado. É uma frase mundana, mas que traz uma verdade também para nós. Quem não escuta conselho, quem não ouve conselhos, escuta, coitado, tá? Então, essa é a grande lição aqui, tá bom? E o que é ouvir, irmãos? Quando a gente fala de ouvir, parece algo tão simples, mas não é. Ouvir é perceber. Então, por isso que o ouvir mexe muito com as nossas emoções e mexe muito com aquilo que nós somos. Porque ouvir é perceber sons por meio da audição. E não somente isso definiria ouvir. Ouvir é prestar atenção a quem está falando ou a quem está dizendo. Então, eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção a alguém que está falando. Ouvir também é compreender. E não somente compreender quem está falando, é interpretar o que é comunicado. Já viu aquela pessoa que está numa discussão e ela diz assim, ó, eu compreendo o que você está falando. Não, ela não compreendeu. Ela não compreendeu. Ah, mas eu estou interpretando. Isso que você está falando não é isso. Eu estou interpretando outra coisa. Então, a pessoa que está ouvindo, ela deve compreender, porque nem sempre o que a pessoa está dizendo é o que eu estou ouvindo, é aquilo que eu quero ouvir, mediante a mágoa, tristeza, angústia, decepção, e eu distorço as palavras das pessoas. E eu interpreto muitas das vezes da forma que eu quero e do jeito que eu quero, mediante os meus sentimentos e as minhas emoções. Compreenda e interprete a realidade de quem está falando. Então, ouvir é escutar, é perceber, é sentir, é distinguir. A coisa mais difícil em quem está ouvindo é distinguir o que está certo, o que está errado, o que é enganoso, o que é verdadeiro, o que é malicioso, o que é real, o que é falso. Então, é difícil distinguir e compreender como propriamente dito. Percebam que ouvir não é tão simples como parece ser. Então, trabalha essa ideia do ouvir. Então, o autor vai citar Provérbio 18, que responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. Ou seja, é mostrar que é tolo. Tá bom? Então, o autor trabalha aqui A, B e C. Querer aprender, então ouvir é querer aprender. Já nós falamos muito dentro da igreja, né? Quem não senta para ouvir não pode se levantar para falar. Tem pessoas que querem falar e não querem sentar. Isso você vê na sala de aula de uma escola dominical. O que tem de pregador jovem, o que tem de gente querendo pregar, mas vai na escola dominical no domingo. A sala dos jovens geralmente estão mais vazias. Tem mais pregadores pregando do que pregadores ouvindo. Isso nós estamos falando para a sala dos jovens, tá? Então, querer aprender, ter empatia e compreensão, aí cai nessa questão que eu falei do ouvir, do prestar atenção, do compreender, do interpretar, ter empatia e compreensão. Eu sei que tem pessoas que é difícil de ouvir, tem pessoas que são violentas nas palavras, mas entenda que tem pessoas que são limitadas. E por elas serem limitadas, elas não conseguem expressar as suas reais emoções e muitas das vezes expressam mal. E assim
acabam arrumando confusão. Mas quem tem o discernimento, quem sabe ouvir e compreender, não cai nessa ladainha, não cai nessa confusão, não cai nesse grande problema. Então, ter empatia e compreensão. Ter discernimento espiritual. Então, isso é fato. Ter discernimento espiritual. Saber também que aquilo que você está ouvindo é procedência maligna, não é da pessoa. É interessante porque quando nós analisamos essa questão, nós vamos ver Paulo falando que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as potestades, as hostes espirituais da maldade, os príncipes desse mundo, ou seja, esses elementos espirituais que trabalham através do ser humano faz com que essas pessoas ajam, falam aquilo que elas estão mais reservadas no seu coração e fazem essas palavras aflorarem, tá bom? Então vamos lá. Tardio para falar. Então falamos um pouco sobre a questão do ouvir, é muito interessante trabalhar essa questão. Não é simplesmente ouvir, trabalhe ela. Segundo, falar. Esse cuidado nos leva a evitar respostas impulsivas, precipitadas, que podem causar mal-estar, tanto para aquele que ouve, aí no caso agora inverteu, né? Não é você que está ouvindo, é o outro. Tanto para aquele que está ouvindo, quanto para você que está falando. Fale somente aquilo que é bom para edificar. Então, Tiago aqui, irmãos, percebam. Tiago aqui não tem muito a dizer, isso no capítulo de número 1, tá? Tiago aqui não tem muito a dizer sobre os pecados da carne. Por quê? Essas são características dos gentios do primeiro século. Isso está bem claro no livro. Mas adverte em relação aos pecados que os judeus, porque ele está escrevendo para os judeus, lembra lá do concílio? Tiago, Pedro e João fica com os judeus cristãos. Paulo, Barnabé e outros trabalham os gentios cristãos. Aqui, ele trabalha os pecados dos judeus que estão inclinados a praticar não a imoralidade, mas essa questão do ouvir, do falar e do irar. Então, percebam que há uma conexão quando Tiago trabalha essa ideia com os judeus cristãos, a ideia de ouvir e falar tem conexão. E o falar e irar também tem conexão. Depois nós vamos falar algo sobre a questão do irar, que talvez os irmãos nunca perceberam em Éfeso, né? na carta aos Efésios. Você vai perceber o que o autor traz ali, o que nós vamos acrescentar. Então Tiago usa essa expressão, meus amados irmãos, com uma profunda afeição. Isso é fato, amor, carinho, dedicação. Mas esse amor, carinho e dedicação não deixa de forma alguma Tiago de apresentar e de se deixar de apresentar uma advertência severa. Então, independente do amor, do carinho, da compaixão, Tiago mesmo assim traz advertências severas aos judeus cristãos que estão iniciando a sua caminhada. Por quê? Porque essa questão do falar é um verbo de ação, percebam? Quando eu estou ouvindo, eu estou passivo. Eu estou passivo de ouvir alguém falando. Seja palavras boas ou seja palavras ruins. Quando eu entro no campo do falar, aí eu já entro em outro campo. Por quê? Porque falar é uma ação. E essa ação está ligada à nossa comunicação. A nossa comunicação verbal. Nós temos a comunicação gestual e essa daqui é verbal. Eu estou verbalizando aquilo que eu quero expressar. E o que é que eu estou expressando através da fala verbal? Pensamentos, muitas das vezes reprimidos. Eu estou expressando sentimentos, muitas das vezes de raiva, de ódio,
de amor também, não podemos deixar de falar isso, mas fato é que a fala expressa algum tipo de sentimento, de contenda, de dissensão, de angústia, de tristeza. Então a fala, ela é muito importante. Por isso que quando nós estamos conversando com alguém, é importante tomar muita atenção concernente à fala. A fala dessa pessoa diz muito como ela é, como ela se comporta, como ela vê a realidade da vida, o que ela está vivendo no momento. A fala é importante. Preste atenção na fala dos seus alunos. Outra coisa muito importante sobre a questão da fala é o estabelecimento de diálogo. É através da comunicação que está eu e você aí na tela, mas no domingo vai estar você e os seus alunos. Então é momento de agarrar essa oportunidade, porque é um momento de estabelecer um diálogo, uma comunicação entre você, professor, e o seu aluno. Talvez você não tenha outra oportunidade de falar sobre esse assunto. Então, esse domingo vai ser especial. A fala também é um momento de manifestar emoções. Todas as emoções, elas são aceitáveis. O que não pode acontecer é essas emoções passarem dos limites. Então nós vamos trabalhar essa questão. E a fala também, ela transmite informações. Informações importantíssimas de como essa pessoa está e de que forma ela compreende as suas emoções e as suas ideias, tá? Então é importante essa questão do falar. Ela exprime também ideias. E essas ideias, muitas das vezes, contrária à fé cristã, é percebida através da fala, ok? Então, o autor fala que a fala é tão importante que Tiago vai destacar lá o poder de controlar a língua. Percebam como ele fala da língua no capítulo 1 e também no capítulo de número 3. Percebam, ele falou aqui sobre o controlar a língua. Capítulo 1 de Tiago, versículo 19, Tiago trata sobre o tema de nós abandonarmos a pressa de falar, ok? O versículo 1 e 2 do capítulo 3 de Tiago, ele fala ali sobre a responsabilidade dos mestres em falar. Por quê? Antes, somente uma pessoa, ou duas, ou três, tinha autonomia para falar na sinagoga. Agora, no cristianismo, todos podem falar, todos podem se comunicar, todos podem se expressar e falar alguma coisa sobre as grandezas de Deus. Então ele fala no versículo 1 e 2 do capítulo 3, falamos anteriormente do capítulo 1, versículo 19. Capítulo 3, sobre a responsabilidade dos mestres em falar. O capítulo 3, versículo 2 ao 6, o autor fala sobre o uso correto da língua, ok? Sobre os erros de quem fala. Então nós devemos atentar sobre essa questão, sobre os erros de quem fala. Então, Tiago vai tratar sobre o uso correto da língua no versículo 2 ao 6. Tanto é que no versículo 3 e no versículo 4, ele tratou sobre o exemplo. Ele usa o exemplo ali do cavalo, que tem o seu freio para controlar, e ele fala também sobre o navio, que tem um pequeno leme. Aí ele faz a comparação da língua com o freio do cavalo e o leme do grande navio. E no versículo 5 e versículo 6 do capítulo 3, ele vai tratar novamente essa questão da língua, mas a tragédia da língua, comparando ela a um pequeno fogo que incendeia uma grande floresta, uma língua pequena, mas que se engrandece de grandes coisas e põe a vida de muitas pessoas em chamas. É aí que no versículo 7 e 8 ele vai dizer assim, olha, ninguém consegue controlar a sua língua. Por quê? Porque ela tem um veneno mortal. Só que no versículo 9 ao versículo 12 do capítulo 3, percebam que no versículo 7 e 8 ele fala que ninguém consegue controlar a língua porque ela tem um veneno mortal.
Mas percebam que no versículo 9 ao 12 ele traz uma solução. Qual que é a solução para essa língua? A solução é que em vez de nós tentarmos controlar a língua, em vez disso, o cristão deve primeiro purificar o seu coração. Percebam que Jesus falou muito sobre isso, que os maus pensamentos procedem do coração, justamente por causa disso. É necessário primeiro purificarmos o nosso coração, para sim, depois, termos condições de controlar a nossa língua. Então ele dá uma solução. Então a ideia de que o homem não pode, não consegue controlar a sua língua é porque a pessoa não terminou de ler o texto e ela prega dessa forma. Aí se você, eu falei sobre o capítulo 3, volta lá no capítulo 1, versículo 26, porque nós falamos sobre o versículo 19. O versículo 26, percebam, alguém está pensando que é religioso? Ponto de interrogação. Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo, ok? Então aqui são os pontos em que Tiago fala sobre a língua. Tardio para irar, desenvolver o controle emocional e a paciência. Hebreus capítulo 12, versículo 15, o autor vai dizer assim, tome cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Isso é muito importante. Segundo ponto, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. A questão da ira é justamente isso. É um ponto que nós devemos tomar cuidado, porque através dela nós podemos nos excluir da ira. E essa raiz de amargura, essa raiva, esse furor, pode trazer muita confusão e contaminar a muitos. Porque a ideia do furor nada mais é do que aquela situação em que a pessoa vai dizer uma para outra, você vai deixar isso quieto? Você vai deixar isso acontecer? Você não é homem? Ou a menina falar para outro, mas você não é mulher? Você vai deixar ela fazer isso com você? Você vai deixar ele fazer isso com você? Você vai deixar ele falar desse jeito? E isso vai suscitando a ira dentro do coração do ser humano. E se você não reage no momento de ira e de furor, a pessoa ainda tem coragem de olhar para você e dizer assim, ixi, mas você parece que tem sangue de barata. Ixi, aquilo ali tem sangue de barata. As pessoas pintam e bordam com ele. Então, essa situação da ira, ela é muito complicada por causa dessa situação. Percebam que no desafio que Tiago faz a nossa conduta, ele vai citar aqui Gálatas, né? Gálatas 5, 22 e 23. Percebam, o fruto contrário ao furor. Qual que é o fruto contrário ao furor que é descrito em Gálatas? Paz, porque eu não quero guerra. Paciência, porque tudo tem um tempo certo de agir, falar. Mansidão, eu não vou partir para porrada, eu não vou partir para agressão física ou verbal. Domínio próprio, eu sei quem eu sou. Ninguém define quem eu sou. Ninguém pode dizer o que eu devo fazer. Eu sei dos meus princípios. Eu sei quem é que me domina. Eu sei o que eu posso fazer e eu sei qual é o meu limite. Eu tenho domínio próprio. Não é uma pessoa incoerente, não é uma pessoa que não tem prudência, não é uma pessoa que não tem fé, não é uma pessoa que não tem limite, não é uma pessoa mundana que vai tirar o meu domínio. Eu me domino. Se essa pessoa quiser sair na porrada, na briga, na discussão, eu saio de cena. Por quê? Eu preservo a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu não quero me envolver com essas questões de briga, de contenda, de ira, de discussão. Porque, irmãos, se eu falar para você que o furor, que é a ira, não é legítimo, eu estou mentindo para vocês. Por quê? Porque o furor, ele é legítimo. Você pode, esse furor, ele tem algumas causas. Ele pode ser causado por uma grande indignação. Você vê, por exemplo, um homem agredindo uma mulher, causa uma
grande indignação, uma raiva intensa, aquela vontade de fazer algo que nós chamamos de justiça própria, ou justiça com as próprias mãos, ou também é causado por algum escândalo. Esse escândalo, por exemplo, um pai estupra uma criança. Isso causa uma revolta em nós. Isso é natural. Às vezes nós até pensamos, nossa, mas se eu pegasse esse rapaz fazendo isso, eu acabaria com a vida dele. Por quê? Porque o furor, ele é legítimo. Por quê? Porque é uma ação, quando nós vemos determinada ação, é uma ação considerada injusta. É injusto isso que está acontecendo. É imoral, é ofensivo ver, por exemplo, um bandido dando um tiro em uma pessoa inocente porque ele tinha um celular na mão e essa pessoa se recusou ou não, e isso não justifica, essa pessoa tirou a própria vida. São ações consideradas injustas por nós, imoral e ofensiva. Então, só que nessa questão, olha o que o autor traz. Se o furor é legítimo, Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Talvez você nunca prestou atenção nisso. Percebam. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça que vocês pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Por isso que algumas traduções trazem que quando nós estamos com raiva, não ponha o sol sobre a vossa vista. A ideia aqui é que essa pessoa que está com raiva, que é legítimo, que não fique com essa raiva o dia todo. Por quê? Porque no versículo 27, o autor deixa bem claro, se você permanecer com essa raiva o dia todo, principalmente em uma discussão entre pai e filho, filhos e pai, como nós estamos falando para jovem, entre filhos e pais, se você continuar com essa raiva o dia todo, versículo 27 tem uma armadilha. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. A raiva, ela é legítima. A injustiça, meu pai falou isso, a minha mãe falou isso, sinta raiva. Isso é normal, é natural. Mas não deixe que ela te domine, porque vai ter um momento de conversar, vai ter um momento de desenrolar essa questão e vocês vão se resolver. Mas quando você fica com essa raiva o dia todo, você dá lugar ao diabo. Aí o diabo vai, aproveitando essa oportunidade da raiva que está durando o dia todo, ele vai lá e fala assim, quando você chegar lá, você fala isso para ele. Aí você fica o dia inteirinho maquinando mal. Quando eu chegar lá, eu vou falar isso. Quando eu vou chegar lá, eu vou pegar minhas coisas e vou sair de casa. Quando eu chegar lá, eu vou falar isso para minha mãe, eu vou falar isso para o meu pai, eu vou falar isso para o meu amigo. Eu vou chegar amanhã no trabalho e vou falar isso para o meu chefe. Eu vou falar isso para o dono da empresa. E eu não vou deixar isso barato, porque você está alimentando essa ira o dia todo. Esse texto aqui é fantástico, irmão. Tanto é que o autor coloca, ficar irado por muito tempo, por um dia, é dar lugar ao diabo. É por causa disso, é por causa da tradução que é nos dada aqui nesse texto, tá? Vamos lá, tópico 2, ações referentes à palavra de Deus. Aqui o autor vai trabalhar o versículo 21 e o versículo 22 de Tiago, capítulo de número 1. Aqui ele trabalha a questão da palavra, receber a palavra, são 3 verbos, né, nos 3 subtópicos, receber com mansidão, receber e praticar, e receber e obedecer. Percebam, versículo 21, Tiago 1, 21. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Ponto final. Ele põe um ponto final. É o versículo 21. O versículo tem uma transição, correto? Da parte A para a parte B. A mudança, no caso a transição, a mudança, o ouvinte aqui deve preparar um solo de modéstia e humildade. A ideia aqui dessa transição do versículo 21 parte A para o versículo 21 parte B é uma transição, é uma preparação de solo para receber a palavra de Deus, que criará suas raízes e com poder para salvar a alma. Essas raízes vão
se formar mediante esse solo preparado. Tanto é que o versículo 21, parte B, vai dizer: aceitem. Ele pediu no primeiro momento para deixar. No segundo momento, do versículo 21, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, ao qual pode salvá-lo. Ok, joinha? É preciso receber a palavra de Deus com humildade. Ouvir é importante, mas agir como ela diz, é crucial. Percebam que aqui ele falou sobre o alicerce, né, sobre essa questão de receber, ele falou sobre a questão da construção, sobre o alicerce, ele citou Mateus capítulo 7, que Jesus fala sobre edificar a sua casa sobre a areia, e concernente à questão das obras também, 1 Coríntios 3 e 12 vai falar muito bem sobre isso. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce que já existe, que é Jesus. E ainda outros usam capim, madeira ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente, primeiro, a qualidade do trabalho de cada um, que é o versículo de número 13. Ainda no versículo 13, pois o fogo daquele dia mostrará. Mostrará o quê? Mostrará o trabalho de cada um. Ainda continuando, o fogo mostrará claramente e provará a verdadeira qualidade do trabalho daquela pessoa. Receber e praticar. Aqui ele vai trabalhar o versículo 22 do capítulo 1. Aquelas pessoas que são cumpridores da palavra e não somente ouvintes, elas são bem-aventuradas. Mas e aquelas pessoas que não cumprem e que somente ouvem? Elas estão enganando a si mesma, tá? Então, aqui o versículo 22 ao 25 trabalha a ideia do agir de acordo com a palavra. Por quê? No versículo 22 há uma advertência: não se enganem. Não sejam ouvintes apenas, mas praticantes. Isso é fato. Versículo 23 e 24, ele vai usar o exemplo do espelho. A pessoa olha no espelho, ela se vê, mas logo que ela sai, ela se esquece da imagem, do defeito, daquilo que ela ouviu. Então, no versículo de número 25, o evangelista, o evangelho, ele vai dizer, depois ele dá o exemplo do espelho. O evangelho é a lei que dá a liberdade. Quem examina não esquece e põe em prática. Porque está falando que quem olha no espelho vai olhar, vai passar um tempo, ele vai esquecer do que ele viu. Agora, a palavra de Deus é diferente. Aquele que vê, escuta e não esquece e põe em prática aquilo que ouviu, no versículo 25 ele dá uma receita esplêndida. Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então a ideia de praticar, de cuidar, de controlar, está muito ligada à ideia de praticar. E toda prática leva à bênção de Deus. Então nós devemos receber e obedecê-la, e assim nós somos bem-aventurados, como o próprio texto diz no versículo de número 25, tá? Vamos lá para o tópico 3, a palavra e a verdadeira religião. A religião pura e imaculada. Percebam no subsídio que está aqui do lado, que o autor deixou bem claro, Tiago 1, do 22 ao 25, e foi aí o comentário que eu abordei, mas numa outra perspectiva de outro comentarista aqui. Fato é que Tiago em nenhum lugar chega mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Sendo irmão do Senhor, há muitas características iguais à de Jesus, a ideia do ouvir e praticar. É muito explícito aqui. E Tiago está falando para os judeus, cristãos. E eu disse lá na primeira aula também isso, que a epístola de Tiago ela é muito parecida com os ensinamentos de Jesus. Tiago ecoa esse ensinamento de forma imperativa, um tom de voz mais alto. E sede cumpridores e não somente ouvindo. Quem faz isso se engana.
O cenário aqui é de uma típica congregação cristã primitiva, tá? Com seu estilo de adoração típica da sinagoga. Então, o líder lia os textos do Antigo Testamento e do Novo para a edificação dos ouvintes. No versículo 25, Tiago continua descrevendo a figura de um espelho, mas sua imagem não pode transmitir toda a verdade. Tanto é que uma pessoa que se olha no espelho, ela pode estar triste, mas ela está vendo a mesma pessoa, mas por dentro está triste. Se você passar uma maquiagem muito bem feita, ela pode disfarçar os seus defeitos, aquilo que você é. As pessoas vão olhar aquilo que está por fora. Você sabe o que você é por dentro. Então o espelho não consegue transmitir toda a verdade daquela pessoa. Então o espelho reflete somente o rosto que está diante dele. Não pode transmitir, em hipótese alguma, toda a verdade. Tópico 3, a palavra e a verdadeira religião. Aqui o autor, ele trabalha sobre as ações mais éticas de compaixão e misericórdia, concernente à igreja pura e imaculada, e ele trata a questão do cuidar. As ações levam ao cuidado. Cuidado de quem? Órfãos e viúvas nas suas necessidades. Esses atos de bondade, de misericórdia, amor, revela, na verdade, uma fé autêntica. O subtópico 2 fala sobre uma vida irrepreensível. Vivemos de modo santo, sem mácula. Porque como é que eu vou ter uma religião pura e imaculada se eu tenho pessoas que vivem de maneira profana e pessoas que acumulam manchas na sua vida? Aqui é sem mancha, sem mácula, tá? Santo, pessoas fortes, resistindo às influências da nossa cultura, que tem uma vida ilibada. Isso vai ser construído ao longo do tempo. Uma igreja santa, uma igreja pura e imaculada, eu tenho que ter pessoas que fazem parte desse processo. Mas quem é que definiu uma igreja santa e pura? O próprio Deus. Versículo 27. Para Deus, Tiago está falando, não é de acordo com os meus conceitos, não é de acordo com aquilo que eu acredito, não é de acordo com aquilo que eu sei, não é de acordo com a minha experiência, não é de acordo com a minha concepção. Para Deus, o Pai. Não é para Tiago, Pedro e João ou Paulo, os líderes. Não. Quem é que define uma igreja pura e imaculada é Deus. Quem define os padrões, quem define a ética, quem define a moral, quem define a forma de cultuar, quem define como cultuar, quem define o que é santo e o que é profano, não é o pastor ou o líder. É Deus através da sua palavra. Para Deus, o Pai, a religião é Deus que está falando. É Deus, a concepção é de Deus. A religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Percebam que com dois elementos ele consegue abarcar todo o contexto religioso e prático do ser humano, porque quando eu falo de ajudar órfãos e viúva, eu estou falando de compaixão, de misericórdia, de cristianismo, eu estou falando de bondade, eu estou falando de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que provém do ser humano de bom. Então eu estou abarcando tudo isso. Quando eu falo da ideia de não se manchar com as coisas desse mundo, eu estou falando de todo tipo de problema, de todo tipo de pecado, de todo tipo de situação que envolve a moral, a ética e a espiritualidade do ser humano. Então Tiago abarca dois itens que têm uma dimensão gigantesca na nossa vida. Amém? Deus abençoe você, meu irmão, sua casa, sua família. Fique com Deus. Tenha uma ótima aula nesse domingo e que o Senhor e o Espírito Santo te oriente para que você seja uma bênção para seus alunos. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.